Fala, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Paula, faço parte do grupo de estudos também da FASB. E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho de gramática. Ai, professora, eu odeio gramática, eu não entendo o que é gramática. Parou! Parou. Gramática é legal. Gramática faz bem. É legal você entender o sentido da palavra, o sentido sintático, entender a semântica. Faz parte do nosso dia a dia. Mas eu estou aqui para ajudá-los, né? Às vezes surgiu alguma dúvida, ficou alguma coisinha que você esqueceu de perguntar de repente. Então, nós vamos começar esse processo. Vamos ver lá do início a questão da gramática e vamos avançando com relação às aulas também, tá bom? Qualquer coisa, levantem a mão para mim. Eu tô sozinha. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês e aí a gente vai começar a falar um pouquinho do nosso primeiro assunto de hoje, tá? Nós vamos abrir, então, nosso tópico com morfologia. Caraca, professora, morfologia. Morfologia, sim! Vamos lá, morfologia também é legal, eu juro, gente, acreditem em mim, tá? Morfologia, o que é morfologia, né? O que acontece dentro da morfologia? Por que morfologia? Gente, a nossa língua ela é dividida, nós temos classes. E para a gente avançar, a gente precisa entender a primeira. Qual é a primeira? É a morfologia. A morfologia é uma classe de palavras que tem a função aí de organizar as mesmas dentro do texto. A gente precisa entender quais essas funções dentro do texto. E isso está dentro da morfologia. Sabendo que elas podem ser variáveis ou invariáveis também, tá? Tudo depende. Mas a gente vai avançando e com calma a gente vai chegar lá, tá? Mas antes disso, eu vou dar uma dica para vocês. Quando a gente fala de morfologia, a gente tem que lembrar do quê? De 10 classes gramaticais, ó. 10. Professor, é muita classe gramatical. Não, não é. Quando a gente compreende isso, vai ficar tudo mais fácil. Por isso, eu sempre trago para todos os meus alunos que lembrem-se sempre de uma palavrinha que se chama pisca-pavã. Pisca-pavã, pisca-pavã, pisca-pavã. Por quê? Os 10 elementos que compõem a morfologia, essas 10 classes gramaticais, estão dentro dessa palavrinha, pisca-pavã. Pronome, interjeição, substantivo, conjunção, artigo, preposição, adjetivo, verbo, advérbio e numeral. Caracas, tudo isso? Sim, tudo isso. Mas com calma a gente vai entendendo cada função, vai ficar muito mais fácil para vocês, tá? Não se esqueçam disso. Pisca-pavã, pisca-pavã, pisca-pavã. Depois, sabendo que essas classes, elas podem ser variáveis ou invariáveis. Por quê? Variáveis é quando muda algo. Invariável é quando não muda algo. Sim, mas olha só, quando a gente fala de variável, a gente pode falar de masculino, feminino, a gente pode falar de plural, singular, a gente pode falar de grau. Agora, invariável não vai mudar absolutamente nada, tá? Então, a gente vai colocar essas classes dentro de variáveis ou invariáveis. Ou seja, variável, eu tenho o quê? Substantivo, artigo, adjetivo, verbo, pronome, numeral. E invariáveis que não vai alterar, preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Fechamos assim as nossas 10 classes gramaticais. A primeira que a gente vai ver hoje, super tranquilo, super sossegado, garanto para vocês, sem medo de ser feliz, é o substantivo, tá? O que é o substantivo? Substantivo é toda palavra que vai ser responsável por dar nome a coisas, tá? Imagina, eu pego aqui, sei lá, uma lixa de unha. Uma lixa. Eu vou chamar isso de coisa? Não. Isso tem um nome. O nome é relacionado ao substantivo, tudo bem? Então, vejam, a gente vai classificar também o substantivo, de modo que vocês consigam compreender qual é a função de cada um, tá? Então, a primeira que a gente vai ver é o substantivo simples ou composto. O que é o simples ou composto? Simples, eu tenho um só radical, eu tenho uma palavra que vai me formar
o que eu quero entender, ou seja, sol, caneta, tesoura, água. Eu só tenho um radical, eu só tenho uma palavrinha para compor. Quando eu tenho um substantivo composto, eu tenho 2 radicais, às vezes até mais. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-chuva. 2 palavrinhas que formam uma só. Tranquilo? Pense em uma coisa, a classificação de substantivos, elas sempre vão andar em duplinha, e vocês vão entender por quê quando eu finalizar. Apenas um que não tem duplinha, porque ele é exclusivo. Depois, eu tenho um substantivo comum e um substantivo próprio. O substantivo comum, eu vou nomear algo genérico. Lápis, caneta, lápis. Lápis tem no seu estojo, tem em cima da mesa. Qualquer lugar, lápis é lápis. Mas, quando eu falo de um substantivo próprio, eu trago um nome específico daquilo. Por exemplo, aqui é o Faber-Castell. Peguei meu Faber-Castell para escrever. Peguei meu lápis Faber-Castell. Eu estou dando nome ao meu lápis, tá? Então, ó, Paula. Eu não sou genérica, gente, eu juro, eu sou exclusiva. Então, eu não faço parte do genérico. Eu sou única. Por isso que é o substantivo comum e próprio. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Seguindo. Tem o concreto e tem o abstrato. A palavra concreta vai designar seres com uma existência própria ou até mesmo que fazem parte da nossa imaginação. O mar é concreto. O lobisomem é concreto. Mas, professora, lobisomem não existe. Existe. Na nossa imaginação ele vai existir, tá? Então, eu dou um nome àquele ser. De alguma forma, é um ser com vida, tá? Ali. Diferente do abstrato. Porque o abstrato, ele vem de palavras que podem ser derivadas de um verbo, ação, tá? Ou de coisas impossíveis de ser um ser. Por exemplo, amor. Amor vem de amar. Amar é um verbo. Ação, amor. Amor é um substantivo abstrato. Saudade. Eu não consigo ver a saudade como um ser, mas eu sinto saudade, eu sinto dor, eu sinto tristeza. Tudo é sentimento, tá dentro do abstrato, tá? Prestem atenção nisso para não errar. Depois, primitivo. Primitivo são palavras que trazem como base para derivação. Olha a duplinha. Primitivo, então, é uma base, dente. Dente é uma palavra primitiva. Livro. Não estou fazendo propaganda, juro. Primitivo. Já no derivado, eu transformo a base em outra palavra. Por exemplo, de dente, dentista. De livro, livraria. Então, eu consigo transformar a base em algo além, por isso, substantivo e derivado. Beleza? Depois, o único, o sozinho, aquele alone, é o coletivo. O coletivo, ele vai designar coisas iguais, uma coletânea de coisas iguais. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, mas nós temos vários aqui. Então, eu tenho muitas chaves, tenho um molho de chaves. Muitas ilhas. Olha, falta um S aqui, gente, preciso arrumar. Muitas ilhas. Arquipélago. Muitos artistas. Elenco. Eu trago todo mundo daquela situação, daquele conjunto de coisas iguais e trago um nome para este conjunto. Tudo bem? Entendem? É a rinite. Entendem por que eu falo que os substantivos eles andam em duplinha? Prestem atenção, ó. Vamos voltar um pouquinho. Quando eu falo de simples e composto, um radical, 2 ou mais radicais.
uma duplinha. Depois, comum e próprio. Eu dou um nome para o genérico, eu dou um nome específico, duplinha. Depois, concreto e abstrato, algo que existe, algo que faz parte da existência, que pode ser designado um ser ou algo assim, mesmo que seja algo da nossa cabeça. Ou abstrato, que traz a questão de sentimentos, de coisas também que não existem. Então, eu tenho uma duplinha. Primitivo e derivado, eu tenho uma base que vira outra palavra. E por último, aquele forever alone, o coletivo. Tudo bem com vocês? Deu para entender? Espero que sim. Finalzinho, depois a gente coloca lá algumas coisinhas no Classroom e aí vocês respondem para ver se vocês captaram bem essa mensagem. Depois, falando de substantivo parte 2, a gente tem questão de gênero. Questão de gênero, eu tenho duas questões para falar com vocês. Primeiro, eu tenho um gênero biforme, tá? O biforme são duas formas de apresentar a mesma coisa, o mesmo substantivo. Ou seja, menino, menina. Tá vendo? É o mesmo substantivo apresentado de outra forma, denominada biforme, porque ele traz o gênero masculino e feminino na última letrinha. Através disso, a gente consegue, então, saber o que é o quê. Super tranquilo, tá? O que mais que a gente tem de biforme? Deixa eu pensar. Garoto, garota. Olha só o gênero masculino e feminino. Tá bom? Depois disso, a gente tem o gênero uniforme. O uniforme, ele vai ter divisão, tá? Primeiro, o comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros é uma palavrinha, é um substantivo que ele não se altera, mas o que vai determinar é o artigo. Outra classificação que a gente vê nas nossas aulas, hein? É o artigo, por exemplo, a palavra estudante pode ser o estudante, a estudante. É através do artigo que eu sei se é masculino ou feminino, deu para entender? Esse é o comum de dois gêneros, tá? O próximo é o sobrecomum. O sobrecomum é a mesma palavra para os dois gêneros, ou seja, a criança. A criança pode ser menino, pode ser menina, mas é a criança, não muda. A criança eu não trago se é masculino ou feminino, ok? E por último, os epicenos. Os epicenos é mamãozinho que determinam os gêneros, as palavras que acompanham o substantivo, ou seja, o tatu, fêmea, a capivara, macho. Porque fêmea e macho é que vai me trazer essa questão de gênero e vai vir após esse substantivo que vocês vão analisar. Tudo bem? Ficou bem tranquilo? Acho que sim. Lembrando que todo substantivo, ele pode carregar mais de uma classificação, tá? Ele pode carregar, por exemplo, que nem, vamos escolher assim, um dente, tá? Dente, vamos começar pela duplinha? Dente, comum ou próprio? Comum. Legal. Primitivo ou derivado? Primitivo. Concreto ou abstrato? Concreto. O que mais que a gente... É coletivo? Dente é coletivo, gente? Dente não é coletivo. O que mais que a gente tem aqui, ó? Vamos de novo. Comum e próprio. Dente é comum. Concreto ou abstrato? Concreto. Primitivo ou derivado? Primitivo. Ele é coletivo? Não. Dente é dente. Tudo bem? Ficou claro? Dente é simples ou composto mesmo? Simples, gente. Dente, um radical. Dente. Tá? Ao final, eu vou colocar algumas questõezinhas para vocês lá no Classroom, para a gente começar
a entender um pouquinho melhor na prática como a gente vai fazer essa classificação de substantivos. A gente volta a se conversar na próxima aula. Eu espero. Ai, vamos sim, é brincadeira. E nas próximas aulas nós trataremos daquele nosso pisca-pavã. Nós vamos tratar parte por parte dessa questão morfológica, tá bom? Gente, obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, entendido. Qualquer dúvida é só escrever pra gente, tá bom? Mil beijos no coração de vocês. Até a próxima aula.